Palavra de comando de hoje é aqui diretamente da Capela do Santíssimo, na capela próxima ao memorial do Padre Léo, onde também estão os restos mortais do Padre Léo. Por quê? A igreja hoje nos lembra a dedicação da Basílica do Latrão. O que significa recordar a dedicação de uma igreja? O Evangelho vai nos convidar, o Evangelho de João vai nos convidar a olhar para o momento em que Jesus se encontra diante do templo, expulsa os vendilhões do templo, porque ele diz que a casa do Pai não vai se tornar uma casa de negócios, mas é uma casa de oração. E ele diz assim que o zelo pela tua casa me consome, o zelo pela casa do Senhor o consome, e o consome por inteiro, porque o zelo pela espiritualidade, o zelo por sua casa é muito especial. E depois ele, ao momento em que diz que o zelo por sua casa me consome, ele também diz que ele destruirá esse templo e o reconstruirá em 3 dias. Os fariseus, os judeus que estavam lá com ele, chamam ele de louco, porque levaram mais de 30 anos para construir o templo que lá estava, e como é que ele ia fazer isso em 3 dias, sendo somente um homem? Porém, Jesus não estava falando do templo erguido pelas mãos humanas, com tijolo, com pedras e com a arte toda daquele povo. Mas ele falava do templo vivo do seu corpo, o templo que é o próprio corpo do Senhor. E aí a gente vai entender que quando a gente fala e recorda e reza a dedicação de uma basílica, a gente reza e recorda de um lugar especial, sagrado, para que as pessoas possam se encontrar com o Senhor, se encontrar entre si e encontrarem-se também com o Senhor. Por isso, é preciso ter cuidado. Quando a gente entra numa igreja, é preciso ter respeito, é preciso ter cuidado. Tem que ter cuidado com as roupas que você veste, tem que ter cuidado com a presença do Santíssimo. Se tiver o Santíssimo, você precisa fazer a genuflexão. E genuflexão é joelho no chão. Você não vai... tem gente que fala, entra na igreja e vai aquele sustinho, né? Faz assim e espantam, como se estivesse espantando mosca na frente de si. Faz o sinal da cruz como referência ao sagrado que aí está e se marcando, dizendo: eu sou do Senhor, eu pertenço a Deus. Quando a gente faz o sinal da cruz sobre o nosso corpo, a gente está declarando para os céus, para a terra, para os infernos, que nós pertencemos ao Senhor. E mais do que isso, que nós estamos entrando num lugar que é sagrado, um lugar onde nos reporta a presença do Senhor. Por isso, a basílica, a igreja em si, é o lugar especial e privilegiado para poder se encontrar com o Senhor, onde os fiéis se reúnem ao redor do altar, da mesa, para ouvir a palavra e comungarem o corpo e o sangue do Senhor. Mas também Jesus quis recordar que o importante não é o zelo somente pela essa casa material, onde nós nos encontramos para as celebrações, mas o zelo por essa casa que somos nós, templos vivos do Espírito Santo. A igreja, ela é viva e somos você e eu. Esse templo precisa ser cuidado e é esse templo que o Senhor vai ressuscitar para a glória. Se o próprio corpo do Senhor, ele foi, após o 3º dia, ressuscitou, nasceu num corpo glorioso, São Paulo vem afirmar algumas vezes que se nós morremos com Cristo, nós também ressuscitaremos com Ele. Por isso é preciso buscar as coisas do alto, porque um dia teremos esse corpo e aí na sua melhor forma, na sua melhor fase, ressuscitado também na glória. Por isso é preciso ter cuidado com aquilo que é também esse corpo, por isso marcar o nosso corpo com o sinal sagrado. Então o respeito, o mesmo respeito que a gente deve ter quando a gente entra numa igreja, a gente precisa ter com esse que é o templo vivo do Espírito Santo. Não só com você mesmo, mas também com os outros que são o templo vivo do Espírito Santo. E aí a gente vai perceber que a gente não pode tratar os outros como objetos, que a gente não pode ficar só olhando os outros com olhar de malícia, desejando como se desejasse uma carne no açougue, que a gente não pode ficar olhando para as pessoas com desprezo, com menosprezo, que a gente não pode ficar olhando para as pessoas se comparando toda hora, sempre se colocando acima ou se colocando abaixo, mas que a gente deve respeitar e acolher como um verdadeiro templo do Espírito Santo. Nós aqui em Betânia somos mais ousados, porque acolhemos todos aqueles que vêm até nós com o próprio Cristo que nos bate a porta. Temos que olhar para cada uma e dizer: aí está a igreja viva, e com ele ou com ela eu sou igreja viva.
e aí nós encontramos o Senhor. Por isso que nesse dia da dedicação da Basílica do Latrão, nós lembremos das nossas igrejas onde nós já encontramos o Senhor muitas vezes, mas também lembremos de cuidar desse templo vivo do Espírito Santo. O que você está fazendo? Você não está abusando talvez do seu corpo, desse templo vivo do Espírito Santo que é a igreja? Como é que está a sua alimentação? Como é que estão os seus exercícios físicos? Como é que está o seu sono? Como é que está? Será que você não está abusando de entorpecentes, bebida alcoólica? Você não está forçando demais esse que é o templo vivo do Espírito Santo e que é a casa o que o Senhor quer morar? Lembre-se que o meu zelo pela casa do meu Pai me consome. O zelo pelo teu corpo, o zelo do Senhor o consome. Consome no sentido assim, de que Ele se dedica por inteiro para zelar por mim e por você, como zela por uma igreja. Por isso, tenhamos esse cuidado, tenhamos esse respeito. Deus abençoe, Deus nos comanda.